Que bom você por aqui novamente! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as fibras têxteis, a origem, a história, né? Para você conhecer e entender como escolher o tecido, e isso vai ser falado um pouco nos vídeos mais pra frente. Então, só para começar, não esquece de dar o like para dar força aí pra gente. Se você gostou, comente e compartilha. Isso aqui também é seu, esse espaço é nosso de troca. Então, para começar, tu já parou para pensar quanto tempo tem o tecido? Por que essa trama e essa questão de toda a tecnologia que hoje a gente vê, tecidos cheios de tecnologias, que são tecidos anti-fungo, antibactéria e tudo isso, até chegar nessa evolução, muito caminho foi percorrido. Então, a arte de tecer é uma arte que se tem desde o período paleolítico. E isso tem essa forma de entrelaçar os tecidos no fio da trama e no fio do dume para assim fazer um tear. Não fica preocupada, porque mais pra frente você vai entender direitinho como é que faz essa questão da tessitura do tecido, tá bom? Então, primeiro, o tecido ele foi desenvolvido há muito tempo, desde os tempos dos primórdios, desde que a gente se entende como uma sociedade. O tecido ele foi sempre usado junto, né, para poder nos proteger de frio, calor e tal. Inicialmente era utilizado para poder fazer a roupa as peles de animais. Existia a caça, comia carne, secava o couro e assim passava pelo processo de poder macerar o couro para ele ficar maleável e ser vestido, para depois a gente conseguir produzir a roupa. Então, durante tudo isso foi modificando. Com a criação da sociedade, as pessoas foram vivendo em comunidade, aldeias e tal, teve várias fibras, principalmente as primeiras utilizadas foram as fibras naturais. Então, antes de qualquer coisa, existe a diferença entre tecido e fibra, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história da fibra. O tecido a gente vai ver no próximo vídeo. Então relaxa aí que já já você vai entender mais. Primeiro, a história. As primeiras fibras que se tem dados históricos que foi registrado e utilizado na sociedade são as fibras naturais, que são elas basicamente algodão, linho, seda, lã, certo? São essas quatro. Então vamos começar aí pelo algodão. O algodão é uma fibra que já acompanhou a sociedade desde muito tempo. A florzinha e tal, ela tá ali desde muito tempo com a sociedade. E foi começando a entender que se aquela florzinha macia, eu pegasse aquela florzinha e começasse a enrolar, ia fazer um fio. Que esse fio, depois do entrelaçamento do processo do tear, ele seria ótimo para que se transformar em, por exemplo, cobertas, roupas, e isso ia aquecer as pessoas. Depois disso, a gente tem registro do linho. O linho ele foi muito cultivado no Egito Antigo, tá? À margem do rio Nilo. E aí, o linho é uma fibra muito massa, que no próximo vídeo vocês vão entender mais a construção, suas características, e depois, com o passar do tempo, foi se encontrado também a fibra da seda, inicialmente descoberta pelos chineses. A seda foi uma fibra que por muito tempo ficou ali naquele sistema fechadinho dos chineses e tal, porque era uma fibra que até hoje é uma fibra muito nobre, vinda da mariposa, tá? Então, essa fibra, a seda, com o tempo, com o processo de globalização das capitanias, do livre comércio, ela foi se espalhando pelo mundo e com isso se popularizou. Depois, a lã carrega um tempão com a sociedade, desde o período paleolítico e do período neolítico, porque existia o pastorio das ovelhas.
Então, com o tempo, ia a pelugem da ovelha crescendo e se percebeu que essa pelugem, se ficasse muito pesada, ia impedir da ovelha se movimentar. E aí o homem também descobriu que aquela lãzinha, depois de tosquiada a ovelha, ela poderia servir como um bom tecido ou um bom cobertor para aquecer. Então foi a partir daí que a lã começou a ser desenvolvida. Com o passar da evolução da sociedade, veio a Revolução Industrial e a sociedade começou a crescer e aí foi se desenvolvendo vários outros tipos de estudo. Se entendeu que a fibra, quando é fibra natural, desde que a historinha que eu contei para vocês, tá ligada? Então, essa historinha que eu contei, ela já vem falando do quanto tem um tempo, porque cada fibra dessa, ela de origem animal ou de origem vegetal, ela tem um tempo para crescer e ser utilizada. Então, mais ou menos em 1889, foi quando surgiu a primeira fibra química. E aí foi o rayon, esse que se chama até hoje é utilizado, é o rayon de seda. Essa fibra, o rayon, ele veio para poder imitar, vamos dizer assim, a seda. Principalmente a seda, porque ela tem um tempo para ser desenvolvida. Vem da mariposa, então tem esse tempinho para ser desenvolvida. Então, a fibra química, essa primeira fibra que foi o rayon, ela veio com um processo para melhorar. E hoje a gente consegue ter combinações para poder fazer com que as fibras naturais elas tenham mais características para facilitar a nossa vestimenta do dia a dia. Depois da fibra química, surgiu as fibras sintéticas, que basicamente são derivadas do petróleo. Foi mais ou menos ali no século XIX, finalzinho do século XIX, começou estudos e tal, começou a perceber se a sociedade ela ia se adaptar, porque foi difícil as fibras sintéticas e químicas entrarem no mercado, porque elas tinham algumas características que não agradavam a população. Mas aí com o tempo, com o estudo e tal, assim foi caindo no gosto da sociedade e hoje são fibras bastante usadas. A fibra sintética foi mais ou menos ali por volta do século XX, ao longo do século XX, que ela foi colocada realmente na sociedade, utilizada e hoje são bem populares. Se a gente começa a olhar cada uma dos tecidos hoje, esses tecidos eles têm essas combinações entre si, tanto de fibra natural como de fibra sintética ou fibra química. Então fica calma, que já também você continua assistindo a nossa playlist, vai ter um vídeo específico falando só de fibras e suas combinações, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar lá o like e te espero no próximo. Até mais!